nessa noite, entender de mergulhar nessa verdade libertadora. O Evangelho nos ensina que nós fomos perdoados para perdoar. O perdão, ele é apenas um mandamento divino. Deus mandou eu perdoar, eu vou perdoar. Não. Ele é uma chave para você viver com leveza. Ele é um propósito e uma intimidade com Deus. Ou seja, a liberação de perdão, ela te leva para um tempo de leveza, de intimidade e propósito com o Senhor. No decorrer dessa noite você vai compreender isso. Porque no episódio 1 nós falamos e descobrimos que tudo começa com o perdão de Deus. Quem estava aqui no primeiro episódio? Tudo começa com o perdão de Deus. Esse perdão que nos limpa, nos dá um novo começo. O perdão de Deus. E no episódio 2, na segunda quarta-feira, nós enfrentamos o desafio de perdoar a nós mesmos e romper com a culpa. Isso é interessante porque eu acho que foi a parte mais difícil de a gente reconhecer, de a gente entender, porque quando a gente não rompe com essa culpa, com esse sentimento de não se sentir perdoado, a gente não consegue fluir. Então o propósito é que você entenda que Ele já te perdoou. A culpa, ela não pode te paralisar, porque Jesus Cristo já te perdoou. E no episódio 3, semana passada, aprendemos a quebrar correntes antigas, perdoando quem nos feriu. Eu acredito que nesse tempo a gente precisa compreender que essa sequência é para que a gente compreenda que eu preciso entender o perdão de Deus sobre a minha vida. Eu preciso me libertar dessa culpa que talvez me carregue por todo o tempo, que me paralisa, para que eu possa também depois liberar perdão. Eu não posso começar no sentido contrário, porque eu não vou compreender, e eu não vou conseguir, porque o exemplo de perdão de Deus sobre a minha vida é o que vai me fazer fluir. Hoje, nessa noite, nós somos chamados a viver uma vida de perdão como estilo de vida. Olha só, esse estilo de vida ele tem que ser constante, profundo e intencional. Porque viver o estilo de vida do reino, viver o perdão de Deus como estilo de vida, essa é a intenção dessa série, é mostrar para nós, nos ensinar através da palavra de Deus, a grande importância do poder do perdão. Eu não sei quanto a você, mas a falta de perdão, essa questão do perdão, ou perdoar alguém, ou se sentir perdoado, ou se libertar de culpas, isso nos aprisionou por um tempo e a gente não consegue fluir. Para acessar alguns níveis que Deus quer nos mostrar, não porque Ele não tem um poder, há uma condição de princípio no reino espiritual. Por isso que Ele nos ensina na palavra de Deus. Permita nessa noite que o Espírito Santo te ensine a viver leve, te ensine a viver livre, que te remova toda espécie, todo resquício de amargura. Essa noite, abra o seu coração. Porque nós, como cristãos, nós temos que viver um estilo de vida semelhante ao de Cristo, perdoando. Não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Por quê? Porque quando nós entramos nesse quesito, nós vamos ter a liberação, a libertação das amarras emocionais, das amarras espirituais que querem nos impedir de acessar. Tem coisas que talvez a gente não acessou ainda no reino espiritual, da parte de Deus, porque a gente ainda não liberou perdão. Ou talvez a gente ainda não se sentiu perdoado. Ou talvez eu preciso nessa noite sair com a intenção daqui de perdoar, liberar perdão. Pastor, você não sabe o que está doendo. Eu não sei, mas Jesus sabe aonde dói. Ele sabe aonde machuca você. Por isso que Ele diz, para que nós venhamos a liberar o acesso no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Não perca a oportunidade dessa noite. Se você não veio ainda a nenhuma das séries, ou não conseguiu pegar a sequência,
Essa noite, Deus quer te libertar de amarras espirituais que influenciam na tua área emocional, que te impedem talvez de alcançar alguns níveis na tua vida profissional, na tua vida espiritual. Abra o seu coração. O pedido que eu tenho para você nessa noite: permitir que o Espírito Santo de Deus acesse o seu coração e se libere para isso. Então nós temos um convite para essa noite. O convite é claro: não apenas perdoe, viva perdoando. Quem está me entendendo nessa noite aqui? Porque quem vive perdoando, vive livre. Você já reparou, quando você talvez não tenha algo com alguma pessoa, e isso é interessante a gente perceber, até mesmo no nosso meio familiar, se vai ter uma reunião de família, e se você tem algo contra uma pessoa, quando você encontra com aquela pessoa, parece que você fica irritado, ou fica incomodado, quer ir embora, porque aquilo te incomoda. Não, essa pessoa está aqui. Cristo morreu na cruz para que você viva livre, e para que você adentre ambientes e seja porta-voz do Evangelho, do amor dEle. É para isso que Ele se entregou na cruz, para que você seja livre, para que você não seja impedido de liberar perdão. E quem fala com você aqui nessa noite, fala com propriedade, porque eu passei por muitas etapas, com meu pai, com familiares. Hoje eu vivo livre, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu compreendi que eu precisava liberar perdão para o meu pai. E eu não compreendia porque eu não entendia aquele que me machucava, aquele que me agredia, aquele que bebia. Como que eu vou perdoar? A figura que eu tinha era vergonha de que meus amigos fossem em casa, porque eu ia ser chacota na escola. Mas quando Jesus Cristo entrou na minha vida, no caminhar, eu entendi que eu precisava liberar perdão para o meu pai. É para isso que eu vim nessa noite, nesse encerramento, também falar para você a importância disso, e você não ficar retendo com o coração preso. Porque quem vive livre, vive para a glória de Deus, para glorificar o nome dEle. E eu quero falar com você a respeito de o que a palavra nos ensina a respeito disso. Nós estamos falando aqui baseado naquilo que a palavra de Deus nos fala. Olha só o que se fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 31, 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdão, ele não é um ato isolado, porque ele vai além de uma decisão momentânea. Às vezes você fala assim: eu vou perdoar. Então isso não é um ato isolado, é uma orientação de Deus, é um estilo de vida que você precisa praticar continuamente. Então, a partir daí, isso significa que perdoar não é algo que nós vamos fazer apenas quando eu sinto vontade. Talvez você vai ter que perdoar sem sentir vontade mesmo, sem entender. Olha só, não é só quando a gente sente vontade. Eu preciso perdoar, não é só porque a ofensa é pequena. O irmão ali me ofendeu, uma coisa pequena, dá para perdoar, isso dá para perdoar. Não. É uma forma de viver que nós escolhemos todos os dias não guardar mágoas, não alimentar ressentimentos e não permitir que o coração seja dominado pela amargura. Eu preciso compreender que quem escolhe perdoar vive livre do peso da mágoa, aprende a lidar com as falhas humanas e decide amar mesmo quando há motivos para desistir. Às vezes, nós não queremos perdoar uma pessoa, desistimos dela, e eu tenho que parar para pensar: Jesus desistiu de você? Ele desistiu de mim? E eu não merecia, nem mereço perdão?
E às vezes temos pessoas próximas que a gente desiste facilmente. Coloca na conta de Jesus. Só Jesus na causa. O perdão é libertador. O perdão, ele cura. Eu vim nessa noite dizer para você aqui, para que você não viva amargurado. Eu não sei, talvez entre nós, ou quem está nos assistindo, está doendo quando a gente começa a falar de uma mágoa, algo da infância. Pessoas que carregam mágoas há 30, 40, 50 anos. Hoje Jesus nos trouxe aqui para nos libertar disso. Para quebrar com toda a amargura, retirar, remover do nosso coração, porque Ele quer que você viva livre. Quem escolhe perdoar não tem esse peso de mágoa. Ele adentra e aprende a lidar com a falha humana, porque Cristo, quando olhou para mim e para você, Ele não olhou só pela minha falha, mas Ele olhou para o Filho, para que Ele ama. Se a gente for descrever aqui, já pensou se Jesus fosse analisar pelas minhas falhas, pelas suas falhas? Pensa um pouquinho. Por isso que muitas pessoas desistem daquele filho que diz que não tem jeito, daquele marido, daquela esposa, daquele irmão. E eu não digo para você que é fácil, mas eu digo para você que é possível, porque quando Jesus entra na história, quando o perdão que Ele nos orienta entra nessa história, tudo muda. Tudo muda. O perdão, ele precisa ser uma postura nossa como cristão, constante. O perdão, ele não pode ser uma reação naquele momento, ele tem que ser uma vida de perdão. Aonde eu vou caminhar, como Paulo nos ensina, livrando dos sentimentos que alimentam o ciclo da mágoa. Porque se eu não caminho com a liberação de perdão, com essa compreensão que o Senhor nos orienta, eu vou acumulando mágoas, ressentimentos, e o mais importante disso, gente, é o que eu quero que vocês compreendam: você não consegue compreender coisas espirituais. O coração começa a endurecer, a razão humana começa a falar mais alto, mas Jesus, Ele nos ensina, lá em Mateus 18, 22, a perdoar 70 vezes 7. Mas Ele não fala isso como uma conta matemática, Ele fala isso como um estilo de vida. Ele não quer que você pegue a calculadora e faça a conta de 70 vezes 7, quantas vezes são. Ele está dizendo, isso é uma constância na sua vida, é um princípio para a sua vida. Por quê? Isso mostra que o perdão precisa ser constante, porque você pode ser ofendido hoje, no final do dia, da noite. Nós estamos suscetíveis, estamos no meio de pessoas, na nossa família, no nosso trabalho, que ofensas acontecem o tempo todo. Todo tempo acontecem ofensas de várias formas. E eu, entendendo esse estilo de vida de perdão, eu vou reagir com leveza, não com dureza. Eu vou agir com graça. Ah, pastor, mas é difícil, você não sabe. Não sei mesmo. Viver em perdão é também uma forma de liberdade. Quando decidimos perdoar continuamente, não ficamos presos ao passado. Quantas pessoas ficam presas às coisas que aconteceram lá atrás, e vez ou outra vem uma visitação no seu coração, na sua mente, te lembrando daquilo, daquela maldade que te fizeram, daquela injustiça que te fizeram. O Senhor nos traz essa noite para a gente ser livre disso, porque existe um futuro para nós. Existe uma caminhada para nós. E talvez a velocidade dessa caminhada ela esteja reduzida por falta de perdão. Porque quando eu começo a avançar, de repente eu paro no meio do caminho, porque aquilo me vem à memória, porque aquilo vai me incomodando,
porque aquilo vai me destruindo, corroendo aos poucos. As minhas emoções, elas começam a ficar sendo controladas pelos meus sentimentos. Eu não consigo mais ouvir com a sensibilidade o Espírito Santo de Deus. Aí eu prefiro me calar, me enclausurar. Às vezes acho que eu estou indo para o secreto, mas eu estou indo para um cativeiro. Porque lá eu não consigo ouvir a voz de Deus. O Senhor quer remover, talvez, a profundidade de dor para alguns. De não falar, de não passar nem perto. Nós precisamos compreender isso. Talvez no nosso meio, como aconteceu comigo, nós temos que analisar falhas que fizeram com a gente. Um abandono, uma falta de carinho. Aí eu comecei a compreender o que eu vivi. Por que meu pai não me dava carinho? Porque ele não recebia. E aí eu compreendi, falei, cara, por que eu estou exigindo uma coisa que nunca deram para ele? Ele nem conhecia Jesus. E nós que conhecemos Jesus, nós temos o privilégio de compreender nessa noite que o nosso coração tem que ser um coração perdoador, como Cristo é. Perdão, como estilo de vida, nos torna mais parecidos com Cristo. Que mesmo sendo traído, humilhado, sendo judiado, crucificado, Ele escolheu nos perdoar. É olhar para Cristo, o autor e consumador de nossa fé, a olhar pelo sacrifício de cruz por minha vida e por sua vida, que nos dá direito e acesso a lugares que ainda não acessamos, porque ainda carregamos falta de perdão. Talvez carregamos ainda uma culpa que Deus quer que você deixe nessa noite aqui. Talvez você precise liberar perdão. É essa noite que Deus te chama para uma decisão. Há uma decisão diária que transforma nosso coração, que cura relacionamento, que revela o amor de Deus em nós. Ah, mas eu vou perdoar e ele não vai compreender. Mas eu compreendi porque o Senhor me ensinou. Ah, mas talvez nós estamos magoados com pessoas que nem mais vivas estão. Eu falo para vocês, eu quero usar eu como exemplo, mas aqui é para exaltar e glorificar o nome de Jesus. Quando eu entendi que tinha que liberar perdão, meu pai já não estava mais entre nós. Mas eu encontrei um pai que me pegou no colo e falou, libera perdão, filho. Jesus Cristo me levou para um lugar onde eu entendi essa compreensão. Um lugar onde eu precisei, e falei assim, é aqui nesse lugar, é isso que eu quero fazer. E sair daquele lugar livre de todo o peso. É isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Porque olha, interessante, você sabe o que acontece quando você não perdoa? Já parou para pensar? Alguém arrisca dizer para mim, o que acontece quando não perdoamos? Vivemos presos em cadeias espirituais, em correntes que são invisíveis, mas que nos aprisionam. Quando não perdoamos, nós esquecemos de uma palavra que está escrita lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que diz assim, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando eu não perdoo, essa amargura contamina relacionamento, essa amargura contamina a família, essa amargura contamina o meu ministério.
Uma pessoa amarga, ela começa a reagir com dureza em tudo, até nas coisas simples. E eu preciso compreender que quando nós não perdoamos, nós criamos prisões espirituais que vão mexer nas nossas emoções, dando legalidade para o inimigo agir por causa dessas emoções, dessas falhas. Há uma legalidade no reino espiritual. E nós damos essa legalidade porque não perdoamos. Fecha teus olhos por um minuto, por favor. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Enquanto eu falo aqui, Pai, aquilo que o Senhor nos trouxe nessa noite para ouvir. Deus, já vai movendo no coração das pessoas, trazendo a memória, Senhor Deus, para que elas ponham para fora, Deus, aquilo que elas carregam com a mágoa, a amargura, falta de perdão, Pai, para que elas consigam liberar nessa noite e saírem daqui totalmente livres, na plenitude do Teu amor, Pai. Eu declaro pelo poder do Teu nome nessa noite, Papai. Pai, que toda dureza de coração, toda incompreensão, humana caia por terra, Papai. Venha dentro e toca em cada um, para que eles comecem já, Senhor Deus, a sentir a vontade de liberar perdão. Haja uma compreensão do Teu Espírito, em nome de Jesus. O Senhor quer falar conosco nessa noite. Ele quer que nós venhamos a nos esvaziar dessas cargas emocionais, dessa falta de perdão, que vai alimentar. A falta de perdão, ela alimenta sentimentos como raiva. Ela alimenta sentimentos como tristeza. Às vezes você bate uma tristeza do nada. É porque acha que você precisa perdoar. Essas prisões emocionais que vêm através dessa falta de perdão, ela vai corroendo a nossa paz interna. Ela vai mexendo com a nossa estrutura espiritual. E é isso que o inimigo quer. Ele quer nos roubar a nossa paz. Ele quer fazer com que nós venhamos a viver prisioneiros. Mas Cristo já nos libertou. É uma mentira que tem que cair por terra em nome de Jesus. Talvez você que está aqui, ou está nos assistindo, talvez você comece a lembrar de uma palavra que você disse hoje, talvez para um filho, para um marido, para uma esposa, para um irmão. E você nem sabe como você feriu. Mas que bom que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos traz à luz aquilo que precisamos resolver. Que bom. Olha só, imagina uma planta quando ela é cortada. Eu tenho uma planta que eu preciso cortar, então eu corto ela na superfície, mas eu não retiro a raiz. Um tempo ou outro ela vai começar a crescer novamente, e se for uma planta boa, tudo bem. Mas se for uma planta ruim, ela vai crescer novamente porque a raiz não foi arrancada. E aqui eu quero dizer para você que essa raiz de amargura, essa mágoa, ela tem que ser arrancada para não brotar mais. E você só vai encontrar isso em Jesus. Jesus Cristo, Ele é o reflexo do perdão, do caráter de perdoador. E por isso, lá em Lucas capítulo 6:36 diz assim, sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Então eu entendo que perdoar é ser semelhante a Cristo, que é o meu maior exemplo, que me ajuda e me ensina a criar um estilo de vida para me trazer leveza e autoridade. Quando nós carregamos uma mágoa, quando nós ainda estamos feridos, há situações no reino espiritual que a gente não tem acesso e nem autoridade. Quem está compreendendo isso essa noite? Você percebe como que isso é uma... Se eu fosse falar, teriam que ser 10 episódios.
Estou fazendo bem resumido porque você compreenda no espírito que a falta de perdão, a amargura que nós carregamos, ela nos impede de acessar níveis espirituais, não porque ele não tem o poder para fazer, não, porque ele cumpre princípios. Eu preciso acessar lugares, e aí se eu não tenho essa autoridade, eu não chego lá. Eu começo a ter medo, a recuar, porque eu não tenho uma autoridade para certas situações. Autoridade que eu falo é espiritual mesmo. Um coração limpo e sensível à voz de Deus te dá esse acesso. Tenha como estilo de vida, olha só. Pedro, repetindo aqui a passagem de Mateus 18, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus disse: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu preciso entender que eu tenho que criar esse hábito, porque talvez, com quase certeza, eu vou precisar daqui a um tempo liberar perdão, talvez com algum irmão, ou no meio familiar. Pastor, mas nós somos crentes. Então, mas a gente vive preso às vezes em mágoas e amargura. Nós precisamos ter esse estilo de vida com o caráter e o ensino de Cristo, ser perdão constante. Por isso que Deus, quando Ele perdoa, Ele espera que nós façamos a mesma coisa. Ele espera que nós vivamos a cultura do reino, é o estilo de vida, porque Ele é perdoador. Aí eu começo a compreender que o orgulho, no reino espiritual, é substituído pela humildade. Eu começo a compreender que a vingança, ela é substituída pela misericórdia, e a mágoa é substituída pela restauração. Viver uma vida de perdão é viver segundo os valores de Jesus, gente, e não segundo os valores do mundo. Fez, vai ter que pagar. Vou pagar com a mesma moeda. Vou fazer com que tudo, eu vou torcer para que dê errado para aquela pessoa. O seu justificador e juiz e advogado é Jesus. Senhor, eu libero perdão, como Jesus fez na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É fácil viver uma vida de perdão segundo o reino de Deus? Não. Mas é os valores do céu que nós vamos praticar aqui na terra, para quando Jesus voltar, nós já estarmos aptos. Esses valores que Ele nos ensina, para que cada dia nós venhamos a viver essa vida de valores. Perdoar vai te libertar. Ah, pastor, eu vou liberar perdão para ele está te libertando dessa corrente. Eu te libero perdão. Eu não quero viver mais essa vida de amargura com você. Porque através do perdão você vai reconstruir relacionamentos dentro de família, relacionamentos dentro de um ambiente de trabalho. Pessoas que vivem o perdão experimentam paz, saúde emocional e espiritual. Por isso que nessa noite eu preciso compreender que viver uma vida de perdão, sim, é estilo de vida do reino, porque reflete o coração de Deus. Nós estamos refletindo isso? Como que está a nossa vida referente à nossa casa, ao ambiente onde nós passamos? Já parou para pensar? Como é que um crente não perdoa o irmão? Como que um crente em Cristo Jesus não fala com mãe? Ah, gente. Quem quer viver como cidadão do reino, precisa tornar o perdão uma prática diária. Eu não sei quanto a vocês, eu estou sentindo uma dor aqui.
Mas eu espero que essa dor seja libertadora para todos aqui. Porque a gente começa a falar de perdão e a gente não tem essa compreensão total. Por quê? Porque talvez você, nessa noite, precisa liberar perdão. E quando eu compreendo isso, eu entendo que perdão libera milagres. Abre acessos no reino espiritual. Gente, compreenda nessa noite, tem liberação do céu para nós através do perdão. Você liberando o perdão, você está acessando um nível que Deus quer te mostrar, de amor, de graça, de misericórdia. Esse perdão, ele vai te liberar milagres, porque ele vai romper com cadeias espirituais, barreiras espirituais, emocionais e até físicas, que acabam impedindo você de fluir na graça de Deus, com pessoas, do teu meio. Eu vou falar rapidamente algumas coisas, biblicamente espirituais, que acontecem. O perdão, ele remove o bloqueio do teu coração. Quando guardamos mágoas, ressentimentos e falta de perdão, nós criamos uma barreira que vai endurecendo no nosso coração. Esse bloqueio impede que o amor, que a paz e o poder de Deus flua livremente em nós e através de nós. Você é instrumento do céu aqui na terra. O que tem que fluir de mim, de você, é o amor. O que tem que fluir de nós é o caráter de Cristo. E quando ele fala lá em Provérbios, sobretudo, o que você deve fazer é guardar o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Guarda o teu coração, para que a mágoa não venha a fazer morada, para que a mágoa não venha a fazer conflito em você. Porque um coração curado e limpo pelo perdão, ele vai te tornar um solo fértil para o milagre, para você acessar níveis que ainda não experimentou. Esse assunto do perdão, ele é tão forte, que a gente consegue sentir a resistência no ambiente. Porque falar é fácil, mas compreender é muito mais simples, quando eu entendo que o perdão nos alinha com o caráter de Deus. Eu canto, eu louvo, eu sou crente, mas não perdoo. Está faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Esse perdão, ele vai nos alinhar com o caráter de Cristo. Deus, por natureza dele, ele é perdoador. E quando escolhemos perdoar, nós tornamos semelhante a ele. Alguém já teve experiência aqui quando perdoou alguém? A leveza, parece que um peso sai de você. Parece que você, parece não, você fica livre dessas amarras. O Senhor quer que você compreenda a questão desse perdão, para que você se alinhe ao caráter dele. Para que você abra um espaço para que a presença de Deus se manifeste cada dia mais na sua vida. É um requisito que nós precisamos compreender, porque nós temos que ser misericordiosos, como a palavra de Deus diz, como ele foi conosco. Por misericórdia ele teve conosco. Milagres, eles vão acontecer onde Deus está. E Deus habita em corações limpos, perdoadores. Aonde você vai ter essa autoridade de acessar ambientes e dizer: eu não carrego nada não. O que eu carrego é uma presença poderosa do Espírito Santo de Deus. A única coisa que vai transformar. E não vai me importar o que vão falar, porque eu perdoei. Você é bobão. Problema. No reino de Deus, às vezes a gente perde para ganhar. E quando a gente pensa que está perdendo, a gente está ganhando, porque a gente está acessando níveis de compreensão, porque eu estou leve, eu estou livre, nada me prende. Não é a mágoa do meu pai, o insulto que eu recebi. Não, isso não me prende mais, porque quando eu olho para Cristo, eu vejo algo
poderoso dizendo: filho, eu amo você, eu estou com você todos os dias, não carrega esse peso, eu te ajudo. Milagres acontecem, gente, mas tem coisas que, perdoando, destrava também a nossa fé. Já percebeu que a fé é o canal para os milagres? Amém? Mas a falta de perdão paralisa. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você está fazendo alguma coisa, está na igreja, ou está em casa, está lendo e vem um pensamento de uma pessoa que te magoou, mas que você ainda não liberou perdão. Desconecta. Você não consegue mais se conectar com algo espiritual, porque você está encoxando em dois pensamentos. Você está lendo, mas está pensando naquela pessoa que te magoou, ou aquilo que você fez e não se sente perdoado. Perdoar, ele vai destravar a fé. Jesus deixou isso bem claro, e eu estou me baseando naquilo que a palavra de Deus diz, lá em Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Perdão tão relevante e fé caminham juntos. Onde há perdão, há liberdade para crer e receber milagres. Sabe por quê? Às vezes acontecem coisas e o maior questionamento que a gente faz é: por que, Deus? Por que aconteceu isso comigo? Por que o Senhor permitiu que eu fosse injustiçado? Que eu fosse enganado? E quando a gente começa a questionar, a gente esquece daquilo que Ele diz, que nós temos que nos alinhar naquilo que Ele pede, perdoar, porque eu cuido de você. E a gente às vezes vive uma vida baseada naquilo que nos ofendeu, naquilo que nos magoou, nos impede de seguir em alguns parâmetros da nossa vida, porque a gente fica preso. Olha só, o perdão, ele também vai ativando a cura. Muitos testemunhos, e a gente sabe que estudos indicam que o perdão está ligado à cura emocional e física. A amargura corrói por dentro, mas o perdão traz restauração. Uma mulher, tem uma história de uma mulher que carregou mágoa por 30 anos. Da mãe. Quando ela perdoou, o testemunho diz que ela teve uma cura imediata, física e emocional. Porque ela entendeu que aquilo que ela carregava, aquela mágoa, estava impedindo ela de viver a plenitude da sua saúde emocional e espiritual e física. Por isso que ele diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 1, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sejam curados. Onde há perdão, há cura, gente. Perdão restaura relacionamento, abre portas, muitos milagres de reconciliação, de provisão e novas oportunidades nascem quando eu decido perdoar. Perdão é o ponto de partida para um novo tempo. Nós precisamos entrar nesse tempo de viver o estilo de vida do reino, perdoando. O louvor pode estar subindo, por favor. O perdão é como a chave que destranca a porta do céu, gente. Ele alinha o coração com Deus, limpa a nossa alma, fortalece a nossa fé, cria um ambiente onde milagres podem acontecer. Talvez tenha alguém no nosso meio familiar que está doidinho para receber perdão. Está arrependido do que fez. E a gente ignora. Talvez seja isso conosco. Eu quero liberar perdão, mas eu tenho que entrar nesse alinhamento, nessa compreensão de que hoje eu preciso deixar tudo que me impede de prosseguir livre essa noite, aqui.
Aí você me pergunta, como que eu vou manter esse estilo de vida? Primeiro, decisão diária. Eu escolho não guardar nada. E se prepare, que talvez você seja ofendido amanhã, mas você não vai levar nada para casa. E às vezes a ofensa vem de quem a gente menos espera. Então, decisão diária. Hoje eu escolho não guardar nada. Intencionalidade. Oferte uma oração para quem te feriu. Oferte uma oração para quem te magoou. Senhor, eu não consigo. Espírito Santo de Deus me ensina. Mas hoje eu decido orar por essa vida, porque ela não compreendeu ainda a grandeza da tua santidade, a beleza da tua fidelidade. Ela não compreendeu ainda as coisas que eu estou compreendendo. Então, se eu compreendo, eu libero perdão. Imagina que eu preciso ter intencionalidade. Então eu preciso, se você tem alguém que te magoou, ou alguma mágoa, você ore por essa pessoa. Só que tem um detalhe, você nunca vai conseguir fazer isso sozinho, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar. Então eu preciso ter intencionalidade. Em vez de eu esperar que a justiça venha de alguma forma, libera perdão e ora por essa pessoa. Outra coisa, cuidado com a língua. Palavras mantêm feridas vivas. Então nós temos que, nessa estilo de vida, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, como que eu falo. Eu preciso tomar esse cuidado. Seja proativo. Reaja com compaixão, não com ofensa. Avalie seu coração. Tem alguém que ainda pesa dentro de você? Fecha teus olhos. Curva a tua cabeça. Tem alguém que ainda pesa, ou algo que ainda pesa dentro do teu coração, que está te incomodando, que você entende que nessa noite você precisa deixar? O Espírito Santo quer te libertar não só dessa dor, mas da lembrança amarga. Perdoar também é deixar que Deus venha reescrever a tua história, gente. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós fomos magoados, fomos feridos, ferimos, e nós precisamos tomar o perdão como estilo de vida, porque hoje eu perdoo, hoje eu libero perdão, mas amanhã eu posso estar ofendendo, e eu preciso ter essa constância de entender que eu vou refrear o que eu falo, avaliar todas essas atitudes, para que eu não venha ferir. Mas hoje tem alguém ou algo que ainda pesa dentro de você. O Espírito Santo, ele quer te libertar. Enquanto toca o louvor, pede para o Espírito Santo de Deus começar a ministrar no teu coração, porque existe um lugar. Esse lugar é onde nós vamos conseguir. Lugar de refrigério em ti.
Talvez você tenha acompanhado toda essa série. Talvez você esteja dizendo aí: eu não consigo viver isso. Mas hoje o Espírito Santo de Deus quer trocar esse peso por uma leveza. Ele quer trocar essa dor por uma cura. Ele quer trocar esse trauma por uma liberdade. Porque às vezes é mais fácil guardar esse rancor que nos feriu do que encarar o processo de cura. Mas hoje o Senhor veio aqui para te curar. Ouvindo cada palavra, cada ensinamento que nós tivemos nessa noite, eu quero falar para você que perdoar é o estilo de vida do reino que vai nos deixar livres para alcançar níveis que a gente precisa para prosseguir. Ele te perdoou primeiro, Jesus. Ele foi ferido, ele foi traído, injustiçado, mas mesmo assim ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se você ainda acha que carrega mágoas, ressentimentos ou feridas que ainda sangram, que ainda estão te incomodando, que ainda te fazem paralisar, se você quer viver essa vida livre, curada, hoje é dia de liberar perdão. Eu quero convidar a igreja a vir aqui à frente, que nós vamos agora entrar no momento de liberar perdão, de receber do perdão de Deus. Você fique bem à vontade, mas eu quero me juntar aqui embaixo com vocês, reconhecendo a minha necessidade de, talvez, eu acho que eu ainda não estou suficientemente perdoado por Deus, mas Ele já te perdoou. Se eu ainda não me sinto ainda totalmente perdoado por Deus, mas Ele já te perdoou. Se eu ainda não consegui liberar perdão, hoje Ele te chama para liberar perdão. Aqui ninguém vai expor, mas o teu ato de vir à frente demonstra que você quer. Então, se você deseja, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Nós, os intercessores, os líderes, nós vamos estar orando por você. Se você deseja e compreende que nessa noite você precisa deixar a mágoa, deixar o ressentimento, reconhece que precisa fazer isso, eu te convido a vir aqui à frente. Se você disser: eu escolho viver uma vida de perdão, eu escolho, eu decido isso, eu te convido a vir aqui à frente. Não se envergonhe. Nós somos igreja de Cristo. Nós precisamos reconhecer. Talvez você precisa vir aqui à frente e pedir perdão para Deus por falhas suas. Há lugar para você aqui, há um lugar de descanso do Senhor, há um lugar onde Ele quer que você venha fazer parte de um corpo livre, de uma igreja sarada. Que nenhum ressentimento vai vir te paralisar. Há esse momento. Todos nós precisamos sair daqui libertos de amarras. Aqui ninguém está te chamando para se expor, mas sim para dizer: eu entendi que eu preciso, aleluia, eu entendi que eu preciso liberar perdão, receber perdão, eu preciso, e eu decido, e eu escolho uma vida de perdão. Talvez o seu primeiro passo seja pedir perdão, talvez seja perdoar pessoas que te ofenderam, isso, reconhecendo que você não quer mais guardar mágoas. O Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele nos traz esse entendimento. Libera perdão, meu povo. O Senhor quer te curar daquilo que te feriu, daquilo que te magoou. Aleluia. O Senhor quer
te libertar de amarras. Declara assim: hoje eu escolho deixar toda a dor aqui. Eu escolho deixar, eu decido deixar toda a mágoa aqui. Eu decido não carregar mais nada que me pese a não ser da tua presença. Eu decido perdoar a quem me magoou, porque eu recebi o perdão pleno de Jesus. Senhor, declara aí que reconhece que tem guardado mágoas, mas hoje o Senhor, Ele te remove da mágoa, das ofensas. Um lugar de descanso do Senhor. Esse lugar onde Ele te chama para receber de cura, para que você caminhe livre. Há um lugar do Senhor para você. Que toda culpa seja removida. Há lugar para você. Vem aqui mais pra frente. Pode vir, pode vir. Há um lugar. Há um lugar do Senhor. Há um lugar do Senhor. É no Senhor esse lugar. Decido. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui para remover toda a dor. Sim, é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Esse lugar está no Senhor. É só Ele que pode te curar. É só Ele que pode arrancar essa dor dentro de você. É só Ele que pode tocar em você nessa noite e declarar que você é livre. O Espírito Santo de Deus vai tocando em cada vida e removendo pelo poder do teu nome, Deus. Cada mágoa, papai, que impedirá, Senhor Deus, o nosso relacionamento contigo, Pai. Deus, tudo aquilo que estava querendo, Senhor Deus, Pai, bloquear, Senhor Deus, Pai, o nosso caminhar contigo, papai. Eu quero, Deus, pedir que o Senhor venha, Pai, estar abençoando, guardando, Senhor Deus, protegendo, Pai, liberando sobre a vida do teu filho, papai. Deus, que ele não carregue mais nada, a não ser a tua presença, e tudo aquilo que magoava, tudo aquilo que deixava com rancor, toda ferida, toda mágoa, Deus, nós, pelo poder do nome de Jesus, cancelamos, anulamos e deixamos, Pai, correntes caindo, Seu Deus. Pai, libera, Seu Deus, sobre a vida do meu irmão aqui, Seu Deus. Libera sobre o seu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vem com o teu bálsamo nessa noite curador, papai. Remove, Senhor Deus, todo tipo de resquício de amargura sobre a vida, Pai, do teu filho, Pai. Sobre essa igreja, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós somos livres e vivemos a plenitude do teu amor. Jesus. Libertou de toda mágoa quando Ele se entregou na cruz. Há um lugar de descanso, Pai. Como o Senhor é bondoso, maravilhoso, papai. É nesse lugar de descanso que nós queremos estar, Pai. É nesse lugar, no teu colo. Vai ficando de pé no teu lugar. Vamos ficando de pé. Há um lugar, né? Esse descanso eu vou encontrar no colo do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém? Vamos repetir comigo essa oração? Senhor Jesus, mais alto. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho guardado mágoas. Isso tem me impedido de viver a plenitude. Mas hoje, eu decido entregar essa dor ao Senhor. Eu escolho perdoar mesmo sem entender. E peço que Teu Espírito me ajude, dia após dia, a caminhar em perdão e liberdade. Tira de mim todo o peso, toda lembrança tóxica. Me ensina a amar como Tu me amas. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você que veio aqui na frente ou que está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou quer recomeçar, entendeu que precisa recomeçar em Jesus. Levanta a sua mão, porque eu quero orar por você. Se você entende que precisa recomeçar ou quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, existe alguém aqui? Levanta a sua mão, aleluia, glória a Deus. Mais alguém aqui, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos chegando aqui na frente, vocês que levantaram a mão, bem aqui na frente, por favor. Você, meu filho, chegue aqui. Isso, Senhor, chegue aqui. Os outros podem ir sentando, mas vocês fiquem aqui. Deus tem uma promessa para nossas vidas. Nós estamos livres de amarras agora. E quando nós reconhecemos e aceitamos Jesus, essa liberdade, ela nos apodera de uma vida abundante em Cristo. Então eu quero falar algo para vocês. Quando alguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador e se arrepende, como que é teu nome, filho? Eduardo? Eduardo, quando acontece isso com a gente, é louco isso, cara, mas compreenda isso, filhão. Lá no céu tem uma festa, por causa da decisão de vocês. Olha só, por causa da decisão de vocês, moveu-se, se mexeu na estrutura do reino espiritual por causa da sua vida, por causa da sua decisão. Isso só nos diz e nos mostra como Deus nos ama. Quando vocês vieram aqui à frente, se libertando de amarras e depois decidiram aceitar Jesus, Ele diz, vai ter festa no céu. Ele deu ordem aos anjos, o céu agora estão em festas. E se tem festa no céu, nós vamos fazer uma festa aqui, com uma alegria, representando como vocês são importantes para Jesus, tá bom? Então eu vou pedir para a igreja me ajudar, e no 3, vocês olhem para lá, para receber e ver a família que ama vocês, que quer recebê-los com carinho, tá bom? Vamos lá no 3? Sejam bem-vindos! Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Só tenho você. Obrigado, Jesus.